Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Nosso cordial boa tarde. Com dois Fábios na mesa de abertura, a responsabilidade duplica, principalmente pela grande missão guardada por este nome de origem latina, portanto romana, cuja função é de plantar feijão, plantar fava. E eu descobri que o papel de um plantador de fava ou de feijão é de semear. Por enquanto, semeando na terra. Mas eu peço ao nosso Senhor para que um dia eu possa semear no Éden. Mas enquanto nós não temos acesso ao Éden, os nossos corações, eles vão estabelecendo uma rede de união pelos laços afetivos do amor. E agora trazendo um pouquinho da semente do Maranhão, a semente da vinagreira, a planta com que a gente faz o cuchá, um pouquinho do peixe-pedra, da cultura do Bumba Meu Boi, do Guaraná Jesus, para que nós nos sintamos uma só família. E deste encontro saiam vibrações para todo o Nordeste, para o Brasil e para o mundo. O problema da luz é um problema tão antigo que levou pensadores de diversas culturas a ela se debruçar, e igualmente o fez o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung. E em suas análises em diferentes culturas, especialmente no Oriente, ele notou que a ideia da luz tinha uma base comum em praticamente todos os povos. Desde as experiências oníricas, as experiências de quase morte, mas também as percepções dos elementos mitológicos constantes em diferentes culturas. Porque em todas elas, ela expressava o bem, ela expressava o bom, mas especialmente ela trazia a ideia do elemento que dissipava as trevas. E a luz, na perspectiva vivenciada por aqueles que seguiam o mestre Galileu, transcendia a imaginada pelos iluministas, que no século XVIII, onde representantes notáveis, a exemplo de Benjamin Constant, David Hume, Immanuel Kant, imaginavam acerca da razão, especialmente ante os séculos das trevas, da ignorância, que traziam uma perspectiva equivocada do teocentrismo, uma perspectiva limitada a respeito da ideia de Deus e da ideia da religião, do comportamento humano,
Porque a luz apresentada por Jesus não apenas ilumina a ignorância na perspectiva dos saberes da natureza, não apenas a respeito do conhecimento da matéria, que desde Demócrito e Leucipo nos trazem aprofundamentos que nos levaram a perceber que aquilo que se imaginava ser indivisível tem elementos ainda menores, a exemplo dos elétrons, dos prótons, dos nêutrons, dos neutrinos, ligados por forças extraordinárias. Mas Jesus falava também, e era ele a expressão dessa luz que silenciava os corações inquietos nossos. A luz que fazia menção a significações ainda cortinadas pela nossa ignorância e que de alguma forma trazia o exemplo do estado de felicidade, baseada não só na ideia de conhecer tudo, mas especialmente a de amar todas as coisas e todas as criaturas. De fato, quando nós pensamos na luz, percebemos que existem luzes que não geram sombras, que iluminam e irradiam para todos os lados. E nós, quando estávamos naquele momento em contato com esta luz, buscávamos naturalmente a ressignificação desta palavra. Porque por muito tempo o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo foi analisado sem a perspectiva da suprema luz que ele realmente é. Desenvolvemos modelos hierárquicos de religião. E essas estruturas das comunidades que se iniciavam e que foram muito bem descritas por Emmanuel na obra 50 anos depois, é exemplo da igreja de Alexandria, é exemplo do comportamento do pai Epifânio e da relação que ele acreditava que deveria existir em razão da mensagem esquecida daquele que era verdadeiramente o irmão de todos, mas que foi vivenciada mais tarde pelo Francesco, o pobrezinho de Assis, que compreendia agora que era irmão do sol, irmão da lua. Essa luz não compreendida e que desenvolveu comportamentos de tirania de nossa parte. Marchamos em direção a Jerusalém para enfrentar os exércitos de Saladino, sob orientação de Barbarossa, sob o comando de reis, exemplo de Filipe II, equivocados em diversas edições das cruzadas, onde nos faltava a luz que estava desenhada nas palavras, cravadas inicialmente naqueles pergaminhos antigos e que depois foram guardadas as 7 chaves, cuja limitação de alguns impedia com que ela
se espalhasse qual semente a transformar o mundo árido em um belo jardim. Para que os comportamentos sociais, a partir do surgimento das ideias reformistas, inclusive com a presença na República Tcheca de Jan Hus, mas também de Jerônimo de Praga, os estudos na Universidade de Oxford, de John Wycliffe, poderiam ser ali o início, como de fato foram, dos movimentos que garantiriam mais tarde com que essa mensagem chegasse a todos nós, para que nós pudéssemos ter contato com os escritos a respeito da luz do mundo. Esta luz que, nas palavras de Ernest Renan, o emérito professor do Liceu de Laplace, o emérito professor de Sorbonne, chamaria de um homem incomparável. Porque, de fato, viveu todo o conhecimento capaz de elevar o ser a um nível de consciência objetiva, permitindo conhecer o mundo tal qual ele é e conhecer o indivíduo tal qual ele é, para além do subjetivismo que ainda nos caracteriza, que ainda nos identifica em nossa filosofia limitada, a exemplo da evolução do pensamento de Spinoza Kant, para que nós pudéssemos encontrar um trilho, ou uma trilha, ou um trajeto, um caminho para chegar a esse estado. Mas que caminho seria esse que pudesse nos levar à luz? E a grande dúvida é respondida: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a luz, que começa agora a brilhar em sentido, traz-nos um convite, pelas palavras dúlcidas do evangelista João, convidando-nos: crede na luz. Mas nem todos temos tempo para crer na luz, porque estamos ocupados com as trevas do mundo. E narra o meigo e manso Rabi da Galileia, em uma de suas parábolas, que houve ou haveria um grande festim de um casamento, e o noivo determina que os seus servos chamem os convidados, mas eles estavam ocupados. Alguns com os seus bois, outros com as suas terras, outros com as suas esposas. E como retornaram de mãos vazias, ele insiste em chamar os convidados, e estes, tiranicamente, matam os seus servos. E ele, dizimando-os, determina que outros servos se movimentem em direção às encruzilhadas para convidar todo mundo, para chamar todas as pessoas, boas e más. E eis que no dia do casamento, lá estão todas elas, mas algumas sem a túnica nupcial, algumas sem
a roupa solene que caracteriza a beleza daquele momento, marcada pela fidelidade de dois seres, fruto do amor. E aquele que se via sem as vestes nupciais, indagado e em silêncio, é convidado coercitivamente a sair da festa, porque tem as mãos e os pés atadas e lançados fora. Porque nós estamos vivendo, amigas e amigos, este momento. Depois que o Evangelho, ele alcançou todos os povos, depois que John Wycliffe apresentou a tradução do Evangelho, depois dos movimentos de reforma, que mudaram a paisagem da apresentação de Jesus em uma língua desconhecida para a grande maioria da Europa e do mundo, hoje todos temos contato com esta mensagem, que é capaz de nos transformar por dentro, que é capaz de nos mudar por completo, porque é uma água que, quando nós a utilizamos para nos dessedentar, nós não voltamos a ter mais sede. Porque ela é capaz de nos suprir por completo. Ela é capaz de equacionar os nossos vazios existenciais, dando-nos a resposta necessária às nossas indagações. Mas ela também é capaz, se ingerida, de nos levar a estados tão profundos que faltariam palavras para descrever a paz que sentimos. Naquela época, os que resolveram beber essa paz, essa água, sentiram experiências que não eram compreendidas. Porque quando os patrícios romanos, nas arenas, eles se deliciavam com aquela paisagem dantesca de feras e fogo, matando cristãos, não compreendiam como eles cantavam, como eles se faziam serenos e felizes, porque estavam em paz. E nem mesmo a morte iminente seria capaz de abalar tanta paz. Quando pensamos na ideia de um movimento que ilumine o mundo, e essa era a ideia do movimento iluminista, que haveria de romper com o modelo absolutista, e Montesquieu ajudaria a trazer novos ares para os estados constitucionalistas que marcariam a mudança do século XVIII para o século XIX no mundo. Estes mesmos movimentos, olvidados de Deus, porque estabeleciam a lógica e a razão como os seus deuses, foram incapazes de nos apresentar o verdadeiro sentido da felicidade. Não é um convite para que nós venhamos a nos matricular em escolas dedicadas ao estudo deste ou daquele livro sagrado. Não é uma ideia para que nós nos tornemos, sem que seja pela via do exercício da liberdade, do livre-arbítrio, estudiosos,
ou nos tornemos cientistas, ou nos tornemos religiosos, ou nos tornemos filósofos, para que venhamos a encontrar esta luz. Não é este o sentido. Mas, naturalmente, precisamos de todos eles, dos filósofos, dos cientistas. Precisamos dos religiosos, porque eles nos apresentam versões do mundo que, integrados, nos dão mais clareza a respeito das leis de Deus, de como o mundo funciona, inclusive no aspecto das relações. E Allan Kardec nos apresenta as leis morais, leis que deveriam e regem as nossas relações espírito a espírito. Nessa perspectiva, Jesus diz: crede na luz. E aí temos um sentido muito próprio de uma palavra que os hebreus, os romanos e os gregos conheciam bem. Porque quando Alexandre Magno, filho de Filipe o Caolho, dominou todo mundo conhecido, levando as ideias gregas, a filosofia aristotélica ao mundo conhecido, leva também essas ideias à Palestina. E estas ideias nos trazem a lição do mestre Platão, de que o conhecimento é a crença provada e justificada. Portanto, se o conhecimento é a crença provada e justificada, aquilo que não tem justificativa, aquilo que ainda não tem prova, é crença. Ele não exige naquele momento que as pessoas tenham o conhecimento, mas que venham a crer. Porque o Espiritismo viria ao seu tempo consolar, porque haveria de recordar todas as lições de Jesus e ensinar tantas outras, que o homem não tinha condições de compreender à época, e lhe restava crer. Porque nem tinha como justificar, e nem tinha como provar tudo, mas já era possível crer. E a crença é tão importante até nos dias de hoje, porque quando nós nos deparamos com essa ilha de conhecimento, utilizando a paráfrase do grande pensador Marcelo Gleiser, em obra de igual título, nós percebemos que esta ilha, apesar de ser pequena, ela traz tantas minudências que é impossível alguém conhecer, de medicina, de física, de biologia e de todas as ciências, com total amplitude e profundidade. O que exige para uma sociedade, para o exercício da cidadania, a crença. Eu, muitas vezes, não sei a técnica que o dentista vai utilizar quando ele faz algum tratamento, mas é a crença que ele sabe o que está fazendo que me faz abrir a boca. Eu não tenho nem provas, eu não tenho a justificação. Quando eu procuro o médico e ele me entrega uma receita, às vezes eu não sei como aquele remédio foi feito, mas se nós não tivéssemos crenças, nós não tomaríamos vacinas, nem viajaríamos de avião, porque não teríamos
ali a prova e a justificativa de que uma máquina gigantesca seria capaz de manter-se equilibrada no ar. Então nós precisamos de crenças, ainda que não tenhamos o conhecimento profundo. E imaginem Jesus apresentando a luz para nós que ainda não temos condições de compreender. Eu acho tão bonito como Allan Kardec desenha as 3 questões primeiras do Livro dos Espíritos, para dizer que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, gerando-nos questões de natureza infinitesimal. Porque quando pensamos na causa primeira de todas as coisas, nós remontamos ao tempo e ao início de tudo. Mas quando pensamos na inteligência suprema, o que é matematicamente o supremo? É preciso perguntar o que é o infinito. Mas também é preciso perceber na questão terceira que falta-nos na linguagem palavras para descrevermos Deus. É algo que não temos nem provas, nem justificativas profundas para conceituar. A linguagem é imprópria. Ontologicamente nos falta condições de conhecer este elemento que é a causa primária de todas as coisas, mas isso não nos impede de nos beneficiarmos da luz. Na questão 244 do Livro dos Espíritos, o professor de Lyon faz uma pergunta ligada à ideia da percepção. É possível ver a Deus? E os espíritos respondem: só os espíritos superiores podem ver e compreender Deus. Os inferiores só podem sentir e adivinhar. Ainda que não tenhamos condições de compreender, já podemos sentir. E quando perguntaram ao mineiro Francisco Cândido Xavier: Chico, poderias tu falar-nos um pouco de Deus? Ele deu uma das respostas mais belas que eu já ouvi. A mim, pedir que eu fale sobre Deus é a mesma coisa de pedir que o inseto que vive nas entranhas da terra, sem nunca dela sair, fale sobre o sol. Ele diria: eu nunca vi o sol, mas eu sinto ele dentro de mim. Esta luz, da qual nós somos convidados a crer nela, e que nos trará um dia esse nível de consciência objetivo de tudo que existe. O que levou Paulo de Tarso a falar aos coríntios, ou melhor, a escrever a eles, de que hoje nós vemos em partes, mas um dia veremos face a face. Um dia conheceremos como nós somos conhecidos por Deus. Conheceremos tudo com tanta clareza que não veremos nas limitações do tempo. O agora, que nas palavras de Hermínio de Miranda, em sua obra Memória e o Tempo, é um ponto estrangulado entre o passado e o futuro. Um dia esse ponto será esgarçado e a nossa percepção será da eternidade. Veremos tudo. Mas até lá há uma jornada. Até lá há um caminho.
Até lá, é necessário dar pequenos passos para alcançar a pulcritude. Quando Saulo escolheu o nome Paulo, veio a mim a significativa ideia daquele que percorria o caminho. Porque Paulo vem de Paulos, que significa devagar. O radical da palavra paulatino. Lentamente vamos nos transformar. Lentamente caminhamos em direção à luz. E quanto mais nos aproximamos deste sol, mais nos confundimos com ele. Para que um dia nos sintamos em uma unidade que nos faculte a dizer: eu e o Pai somos um. É essa luz que somos convidados a crer. Crede na luz. Em um contexto das palavras de João muito grave, porque ele avisava que ele seria erguido, e quando ele fosse levantado, atrairia todos para si. Era uma expressão já conhecida pelos judeus, em razão da implantação pelos macedônios da cruel morte da crucificação. E logo os judeus entenderam que ele falava do modo como haveria de morrer. Mas como quem estava em serenidade, ele diz: aproveiteis enquanto a luz está convosco. Aprendei com a luz, para que as trevas não venham vos apreender. Crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. Eu acho essa segunda expressão também de uma beleza sem igual. Para vos tornardes filhos da luz. Naquela época, a palavra filho tinha um sentido para além das relações de parentalidade, para além das relações de consanguinidade. Filho, ele naturalmente pode identificar um pai, uma mãe, mas o título de filho é para aquele que honra o seu pai. O título de filho é para aquele que cumpre a vontade do seu pai. A parábola do filho pródigo, portanto, é uma parábola que impacta os fariseus. Ela é impactante, porque ela fala de um filho que desonra o pai. Desonra o pai. É uma parábola que conta a história de dois filhos e que o mais novo pede a antecipação da herança. Da mesma maneira dos princípios franceses que regem o direito sucessório no Brasil, àquela época, a sucessão se dava também com a morte. E você só se tornava herdeiro depois da morte do pai.
pedir para um pai que ele antecipe a herança era uma expressão tão ofensiva, porque era algo parecido em dizer: tu estás morto para mim. Me dê herança. Acho que a parábola não deveria ser conhecida como a parábola do filho pródigo. Ela deveria ser conhecida como a parábola do pai compassivo. Porque aquele pai age de forma diferente de todo e qualquer fariseu que haveria de deserdar o filho pela desonra e colocaria o filho para fora e nunca mais o receberia de volta. Por isso Jesus impacta aquela plateia. E o filho sai. E o filho usa o dinheiro em terras distantes, gozando daquilo que ele acreditava ser os grandes prazeres da vida. E quando ele se vê empobrecido, se vê também com fome, consegue um emprego indigno para alimentar porcos. E havia tanta indignidade que ele, para se alimentar, comia da comida dos porcos, das bolotas lançadas aos porcos. Quando ele se lembra da casa do pai. É como se naquele momento ele começasse a crer na luz. E ele então começa numa espécie de sololóquio, a desenvolver um possível diálogo com o pai. E depois de construir o diálogo, ele faz o caminho de volta. Mas não é mais o mesmo filho, porque a postura é completamente diferente. Não é um menino orgulhoso pedindo a antecipação da herança. É um menino humilde, sofrido, pedindo agora para que ele tenha o direito de viver como servo do pai. Porque ele lembrou que os servos do seu pai eram melhor tratados do que o tratamento que ele recebia. E esse pai o recebe com festa. Esta é uma imagem de uma beleza sem igual. Mas ele tinha um irmão, um outro filho que aparece como protagonista no final da história. E esse outro filho não estava em casa quando ele chega. E ele percebe longe que a casa do seu pai estava em festa. Ele pergunta a um dos servos: o que é que está acontecendo? O teu irmão voltou. E o teu pai mandou matar um servo para nós fazermos uma festa. E ele então se ira. Ele que estava fora da casa do pai, vai até o pai e reclama: eu sempre estive ao teu lado. Eu sempre estive contigo. Tu nunca mataste um servo para mim. E para este que te desonrou, tu manda fazer uma festa. E ele diz: meu filho, tu sempre estiveste comigo. Tudo que é meu é teu. Vejamos a relação com os filhos da luz. Nós somos os religiosos e que mais nos afinamos ao segundo filho mais velho. Estamos perto do Pai, frequentamos a casa espírita, frequentamos a igreja católica, o templo protestante, o templo budista, a sinagoga, a mesquita. Nós estamos próximos. Mas quando aquele que volta, fazendo o caminho
em direção ao Pai após o sofrimento causado por si mesmo. Nós invejamos. E ouvimos uma frase profunda: tu sempre estiveste comigo e tudo que é meu é teu. E nós nos perguntamos, se nós estamos aqui por tanto tempo, por que ainda não nos desfrutamos do que é de Deus? Há quanto tempo estamos aqui? E não estamos na casa, estamos do lado de fora. Como se essa aproximação de Deus não fosse real, mas fosse aparente. E nós, então, nos valemos de uma técnica que foi criticada por Jesus. Nós colocamos remendo novo em pano velho. Essa luz que é o Evangelho é um remendo novo que há de corrigir o rasgo no tecido social, o rasgo no tecido interior de cada um de nós. Não é suficiente colocar remendo novo no pano velho. Porque entramos em contato com essa mensagem, mas o nosso comportamento é o mesmo. O pano é velho. Agimos da mesma forma. Há 2000 anos com essa mensagem. E guerras, e guerras, e guerras. Inquisições, perseguições, conquistas, assassinatos, conflitos familiares, adultério, fratricídios, infanticídios, abortos. Somos aqueles que batemos no peito e falamos, eu sou cidadão de bem. Enquanto isso, Allan Kardec pergunta, é lícito dar a vida por um malfeitor? E o cidadão de bem diz, bandido bom é bandido morto. Parece um remendo novo num pano muito velho. E surge-nos então um grande convite, porque nós não entraremos naquela festa, ou se entrarmos, seremos expulsos, se o festim, se a roupa não for uma túnica nupcial. Ela tem que ser toda nova. Não adianta só um pedacinho. Ou como diria a minha querida amiga Sandra Borba, não adianta fazer só um reboco, passar uma mão de cal. É preciso reforma íntima. É formar tudo. Tudo, tudo. É necessário nascer um homem novo. É necessário nascer de novo. É necessário ser filho da luz. Porque digno do título de filho é aquele que honra o seu pai e faz conforme as ordens do seu pai. É por isso que ele recebeu a alcunha de o Filho de Deus. Porque ele cumpria a vontade do seu pai. E recebe a alcunha, ou nos propõe a alcunha de filhos da luz. Para vivermos de tal forma a nos colocarmos em total julgo à sua mensagem.
E quando chega o filho pródigo, cheio de sofrimento, as palavras não são outras senão aquelas que nos acalentam a alma até hoje. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Olha que expressão linda. Tomai sobre vós o meu jugo. Aquele povo que estava sob o jugo dos romanos tinha que agir conforme a vontade dos romanos. Vivei sob o meu jugo. Agir de acordo com a minha vontade. Encontrareis a felicidade. Sede como filhos da luz. E não haverá trevas. Porque também vós vos tornareis luz. Vós sois a luz do mundo. E nós hoje somos convidados, como luz do mundo, a sair a iluminar. Como semeadores lançando sementes. E naquela época, onde ainda não existia Embrapa, nós semeávamos sem escolher o terreno. Caía no meio do caminho, caía em terra boa, caía em terra cheia de espinhos, cheias de pedra, mas saíamos a semear. Ai, que beleza quando Erasto diz: falareis como nenhum orador fala, mas eu sei que as vossas vozes serão lançadas também aos avaros. Palavras perdidas, eu sei, mas lançai a semente a si mesmo. Porque esse é o papel do semeador. Esse é o papel dos filhos da luz. Dos filhos do Calvário aos filhos da luz. Aos passos que nós construímos. Para que nós possamos levar a esperança de dias novos. Para que nós possamos levar o ideal de felicidade. Na obra Ave Cristo, quando o quinto Varro ainda se encontrava no mundo espiritual, e ele pedia em um petitório muito afável o direito de reencarnar para salvar uma alma amada de um filho, Tassiano. Ele ouve nas orientações àqueles que mergulhariam na carne, que o grande convite era de testemunhar o Evangelho de Jesus como os filhos da luz. No momento da terra, esse testemunho era de ser como verdadeiros holocaustos, que seriam levados às mortes mais cruéis, porque a torpeza e a vilania humana estava tão sanguinolenta, que eles eram convidados a morrer por Jesus, falariam, lançariam sementes, mas também seriam testemunhas vivas desse amor. E ele mergulha sabendo desses desideratos e desses destinos, em nome do amor. Hoje, a morte não é mais pela boca das feras e nem pelas labaredas do fogo. Hoje, nós
nos propomos a dedicar-nos a vida a Jesus, morrendo devagarinho, ante os ataques, os dardos que a vida nos traz. Mas o testemunho se dá nesses pequenos ataques que acontecem na família, no trabalho, em todo lugar. Viver Jesus, testemunhar Jesus, ser filho da luz, para espalharmos pelo exemplo, mostrando ao mundo que é possível viver e é possível ser feliz, mesmo em sofrimento. Porque, como bem lembra o nosso baiano Divaldo Pereira Franco, a gente sofre mais do que tamanco de pobre no carnaval, mas é feliz. É possível ser feliz. E a resposta da felicidade está em ser filho da luz, em viver consoante a mensagem do homem que dividiu os tempos. E é por isso, minhas amigas e meus amigos, que este encontro é um encontro especial, porque ele nos convida a refletir sobre a luz. Sobre a luz que é o Cristo, sobre a luz que somos e sobre a trajetória e o caminho para alcançá-la. E como diria o poeta, virão novos tempos para a humanidade, em que serão plenos a fraternidade, o bem e o perdão. E em todo lugar, todos juntos irão transformar essa terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não caminha tão só, onde a alma ferida compreenda o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Depois das tormentas virão tempos novos, de luz, de esperança, de paz entre os povos. E o mundo será como sempre se quis, no prazer de ajudar, a razão de ser feliz. Mas de nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem, transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais. E assim virão os novos tempos de luz. Muita paz. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.